Muito boa noite, bem-vindos a mais um programa 3x3, edição especial dedicada ao encontro da direita conservadora luso-brasileira que se irá realizar em Lisboa na próxima terça-feira, dia 10 de outubro, no seminário Veritas Liberate e que contará com a presença de deputados portugueses e brasileiros, escritores e outras ilustres personalidades. Precisamente neste programa de hoje, no painel de 3 convidados que comentará 3 temas, estão vários palestrantes desse seminário, incluindo eu próprio, que também terei o privilégio de lá estar. Será então hoje aqui uma espécie de aquecimento para o que acontecerá na terça-feira nesse seminário, para o qual estão todos convidados. Inscrevam-se no site www.veritasliberate.eu e assistam ao debate de temas importantíssimos para as nossas vidas, como a liberdade, a ameaça da cultura woke, o jornalismo como propaganda, a ideologia e doutrinação política nas instituições de ensino, a identidade de género, entre outros assuntos. E por isso mesmo não vos vou fazer esperar mais, vou desde já dar as boas-vindas ao painel de comentadores, que será 3x3 mais um, pois temos também um convidado do Brasil. Aqui estão eles. Vou então dar-vos as boas-vindas. É um privilégio enorme tê-los aqui no canal Sérgio Tavares. Começo pelas senhoras. Vou começar por saudar a Rita Matias, deputada do Partido Chega, que tem sido uma enorme ativista pela liberdade e direitos dos portugueses. Boa noite, Rita. Bem-vinda a este encontro de conservadores de direita. Muito obrigada. Queria cumprimentar o Sérgio, felicitá-lo pelo seu canal, por todo o trabalho que desenvolve de informação livre, sem condicionamentos ideológicos tão necessário, e saudar também o nosso painel, dizer que é uma honra poder estar ao lado destas ilustres figuras, também do meu colega Gabriel Mita Ribeiro, e dizer que espero contribuir na medida do possível para o rico debate que vamos ter. Muito obrigado. E também portuguesa, escritora e uma voz muito ativa na luta contra a nefasta ideologia de género, Maria Helena Costa, que já estivemos juntos anteriormente. Bem-vinda agora de volta ao canal Sérgio Tavares. Obrigada, Sérgio. Realmente tens feito um excelente trabalho. Por isso, antes de mais, quero parabenizar-te por isso e cumprimentar também aqui os meus estimados colegas de painel. Principalmente ali o meu deputado predileto e a minha deputada preferida, não é? E também o nosso convidado, não é? Do Onix do Brasil. O Onix, não é? E é um privilégio estar aqui convosco e vocês sim são ilustres, não é? Obrigado e bem-vinda. Gabriel Mita, também deputado do Partido Chega, um poço de conhecimento. É um gosto enorme tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Sérgio, não me assuste com essa do poço de conhecimento. Quero saudar os membros do painel, a Maria Helena Costa, o deputado Onix e a minha querida colega Rita Matias. Também espero contribuir para este debate. Tudo se resolve muitas vezes pela palavra, não é? A palavra cura muita coisa e nas sociedades o problema é, acima de tudo, da cabeça mental. E, portanto, boa conversa a todos. Obrigado. E por fim, do Brasil, Onix Lorenzoni, ex-ministro do governo Bolsonaro, ex-deputado federal, entre outros aspectos, uma figura muito próxima do presidente mais amado da história do Brasil, Jair Bolsonaro. Seja muito bem-vindo a Portugal. Sérgio, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado ao lado da deputada Rita, da Maria Helena e do Gabriel Mita, que é um amigo já de outros painéis e seminários que nós participamos juntos. Espero poder contribuir também e poder estreitar, né, os nossos laços e, o que é mais importante, né, fazer com que os conservadores europeus, os conservadores da América do Sul, possam cada dia estar mais próximos, mais unidos e mais organizados. Exatamente. A todos, então, mais uma vez, muito bem-vindos. Vamos, então, ao primeiro tema desta noite. A cultura woke, promovida pela nefasta esquerda globalista, está-se a espalhar em força um pouco por todo o mundo, promovendo a desestabilização dos valores tradicionais, da família, causando o caos social e numa marcação cirúrgica aos jovens e também às crianças através da ideologia de género e afins.
Governos, artistas, imprensa têm dado o empurrão necessário para que esta cultura se alastre cada vez mais e têm sido os conservadores de direita a denunciar os abusos e malefícios que dela advêm e também a lutar contra esta inversão dos valores humanos. Estamos sob ataque, como referiu há alguns meses André Ventura na Hungria. We are under attack. Not only our freedoms and our fundamental rights, but our main values, our Christian identity is at stake and at risk right now. It depends on us to fight for it. When we try to understand why our identity is being stolen, why this woke culture, these attacks on family, on Christian values, in everything which we believe, we understand why. Because we are having nowadays big financial groups that are funding and fundraising these attacks on family, these attacks on Christian values, and these attacks on our freedom. Cultura woke é, portanto, o nosso primeiro tema de hoje. Eu começo por si. Rita ouviu estas declarações do líder do seu partido. Estamos sob ataque. E eu pergunto-lhe então, o que a mais incomoda nesta guerra cultural promovida por esta esquerda globalista que está então a levar a cabo este ataque? Há tanta coisa que me incomoda nesta cultura woke e que tem tanta influência nefasta que é quase difícil dizer o que é que me incomoda mais. Mas desde logo diria que aquilo que é de mais perigoso é o ataque que é feito à identidade humana, individual, e a partir do momento em que o indivíduo questiona a sua própria identidade, não sabe quem é, de onde vem, nem para onde vai, tudo fica em causa. E então colocamos em causa a identidade nacional e, por sua vez, acabamos também por ficar absolutamente vulneráveis a qualquer outro tipo de agenda, como a que temos denominado agenda globalista, e vulneráveis aos seus ataques, cada vez mais permeáveis. E como André Ventura identificava e bem, há de facto interesses financeiros, grandes companhias, mas acima de tudo há algo que é preciso termos noção de que de facto o marxismo não foi derrotado quando a União Soviética viu o muro de Berlim ser destruído e quando a União Soviética caiu. E isto é a ideia fundamental, porque o comunismo continua a implementar-se e simplesmente mudou de estratégia. Se a estratégia anteriormente era uma estratégia de vingar através de uma transformação da sociedade, de uma luta entre a classe operária e portanto, os proprietários, quem de facto detinha o capital, atualmente perceberam que era muito mais interessante fazer esta luta pegando nas características individuais de cada indivíduo, pegando na raça, pegando no sexo, pegando em tudo aquilo que nos determina e desconstruindo. E aquilo que eu temo é que o Ocidente esteja sob ataque e que, quando dermos por nós, seja tarde demais, porque temos uma sociedade com homens cada vez mais efeminados, com mulheres cada vez mais vazias de propósito, e, portanto, estamos cada vez mais vulneráveis a qualquer tipo de ataque. No limite, e sem querer entrar em qualquer tipo de teoria de conspiração, estamos até vulneráveis a um ataque militar. Imaginemos, se fosse hoje, não estaríamos capazes de resistir a qualquer tipo de desafio, e isso é o principal ponto crítico desta agenda, é que é uma forma de destruição do Ocidente, que é um Ocidente cada vez mais vazio, cada vez menos próspero, sem capacidade de criar riqueza material, mas, sobretudo, cada vez mais vazio do ponto de vista espiritual. É um Ocidente vazio dos valores fundacionais, que são valores judaico-cristãos e que não temos que ter vergonha destas origens, mas é um Ocidente que está ajoelhado, vergado, com vergonha de si próprio e por isto mais vulnerável a qualquer outro tipo de ataque, que no limite até poderia vir a ser um ataque militar, ou outro tipo de ataque, como temos visto, vírus, ameaças globais que estão aí e que já percebemos que não temos qualquer tipo de forma de resistir. Portanto, era o meu primeiro contributo, mas tenho a certeza que os meus colegas do painel têm mais a acrescentar.
Sim, sim, essa é uma questão muito importante e, de facto, o ataque à identidade humana, e é uma expressão que eu nunca tinha ouvido e que faz todo o sentido e, portanto, é um ponto muito, muito interessante. Passo para a Maria Helena. Maria Helena, eu calculo que o que a mais incomode nesta cultura woke, que nos está a ser infligida, seja, obviamente, até porque tem a ver com a sua área, o ataque cerrado às crianças e aos mais jovens, porque são os mais vulneráveis, não se conseguem defender, nomeadamente através da ideologia de género, o incentivo à mudança de sexo entre jovens que não têm maturidade para tomar decisões irreversíveis e que os tornam estéreis para sempre. A Maria Helena tem denunciado aspectos e situações terríveis e eu gostava que partilhasse aqui connosco, então, o quão grave e perigosa é a situação em relação aos mais novos e que tantos não têm noção. A situação dos mais novos é realmente aquilo que mais me preocupa, até porque sou avó, tenho 2 netas pequeninas, não é? E recentemente, agora no dia 23 de maio, saiu um manual, que é o Kinder, não é? Que é para ser lecionado, digamos assim, são diretrizes para os educadores conversarem e instruírem crianças dos 3 aos 6 anos sobre a felicidade de ser trans, de ser lésbica, de ser gay, de ser... enfim, cada uma das letras da bandeira colorida. E então são recomendadas atividades em tudo o que é área, nos desenhos, nas séries, nos trabalhos manuais, nas danças, em tudo aquilo que elas façam tem que haver sempre personagens trans ou personagens LGBT que sejam proeminentes, ou seja, que sejam muito famosas, que sejam muito bem vistas, não é? Mesmo isto que aconteceu hoje, não é? Em que de repente somos surpreendidos porque tivemos um misso, é uma miss, não é? Mas é um misso, não é? Desculpem lá. Um homem como Miss Portugal, não é? Um homem como Miss Portugal, hoje, não é? Tudo isto são indicadores, por exemplo, para as meninas pequeninas que sonham um dia, sei lá, andar numa passarela, não é? E que de repente têm ali uma forma de chegar, ver e vencer, não é? Porque é o que tem acontecido já noutros países e agora Portugal vai repetir apenas aquilo que alguns países já fizeram antes. O ataque nas escolas é bárbaro porque as crianças não têm capacidade, não têm estrutura para se protegerem deste tipo de ataque que lhes diz que elas podem ser aquilo que quiserem, tudo menos aquilo que são de facto. E que elas são meninos ou são meninas porque o médico ou os pais lhe impuseram um género quando elas nasceram. Portanto, isto é mentira. Mas isto confunde muito as crianças e todos nós que somos pais sabemos que as crianças, quando são pequeninas, têm uma imaginação muito fértil. Muitas delas, por exemplo, sentem os rapazinhos, não é? Que são o super-homem, querem vestir a roupa do super-homem. E eu costumo fazer uma pergunta: será que pelo facto de ele se sentir o super-homem, dele dizer que é o super-homem, se vestir como super-homem, nós vamos deixar que ele voe de um 5º andar e ignorar a lei da gravidade e o que vai acontecer se ele fizer isso? É exatamente o que está a ser feito com as crianças na escola, porque elas não conseguem defender-se de adultos perversos que semeiam na mente delas coisas que não estão lá. Não estão lá. Quando uma criança passa a não poder confiar na sua própria realidade, no seu próprio corpo, ela fica sem nenhuma base para olhar para o mundo e acreditar naquilo que os olhos dela veem. A percepção das crianças é completamente destruída, tal como querem destruir a nossa. Porque quando me obrigam, por exemplo, a olhar para o Sérgio, não é? Eu olho e vejo um homem, não é? Olho para o Gabriel, vejo um homem, olho para ali, vejo uma mulher, olho para a Rita, vejo uma mulher, não é? Mas se o Sérgio decidir que é uma mulher presa no corpo de um homem, ele pode obrigar-me a dizer que eu estou a ver uma mulher. E se eu não o fizer, eu posso, inclusive, responder em tribunal por isso. Sim. Portanto, isto é a destruição completa da nossa própria percepção, não é? Aquilo que nós vemos pode não ser aquilo que vemos, pode não ser a realidade. Portanto, a ideologia de género é isso, é um conjunto de ideias anticientíficas que, com propósitos políticos totalitários, extirpa a sexualidade humana da sua realidade e a explica apenas pela cultura, não é?
E até na língua portuguesa eles alteram com aqueles termos completamente absurdos e de facto tem a ver, está relacionado com o que a Rita Matias falou, da identidade humana, até nas crianças essa essência está-lhes a ser retirada. Eu passo agora ao Nix, o Brasil, falando agora no Brasil também nesta questão da cultura woke, o Brasil seguia um rumo de progresso, até a criminalidade estava mais baixa, e agora vemos que se está a afundar num abismo social, político, judicial, mas também nesta questão que estamos a falar, da decadência dos valores, está a bater no fundo, porque vemos artistas como a Anitta, a Ludmilla, a fazerem coisas horrorosas, exemplos terríveis para os mais novos, e a serem patrocinados para promoverem essas práticas e essas ideologias nefastas, e ainda por cima com os piores exemplos de impunidade e hipocrisia a virem de cima do governo, dos ministros do Supremo. Como cristão, como conservador, eu acredito que lhe deve doer a alma ver o futuro do Brasil a crescer neste contexto terrível. Como é que está então a avançar esta agenda no Brasil? Bom, primeiro a gente tem que lembrar, né, que a pré-história do comunismo achava, como já foi dito aqui, né, pela deputada Rita, que o confronto, né, entre os proletários, os pobres e os mais ricos, o conflito de classes iria construir a possibilidade da instalação do comunismo. Bom, isso fracassa, Gramsci cria a tomada do poder por dentro, e a evolução disso tudo é esse avanço da guerra cultural, que quando cai o Muro de Berlim e quando se desfaz então o Império Soviético, resta pouco, a não ser buscar uma agenda que mais modernamente nós chamamos de globalista, para poder fragilizar o capitalismo, a liberdade, a família, o nacionalismo, porque tudo isso cria pertencimento. Ou seja, o pertencimento de um ser humano, a sua identificação, a Maria Helena acabou de falar sobre isso, a identificação, primeiro com o seu corpo, né, com o que ele é, com o que ele representa, como ele se vê. Num segundo momento, os vínculos familiares. Sim. Isso tudo constrói o pertencimento. Eu sou português, eu sou brasileiro, eu sou espanhol, eu sou italiano. Né? E junto com isso, cria um sentimento, junto com todo o fundamento judaico-cristão da nossa cultura, que nos permite buscar com liberdade aquilo que nós julgamos que é o melhor para cada um de nós. Todos nós temos o direito de sermos felizes, cada um da sua forma, do seu jeito. E para isso nós precisamos de liberdade para isso. Mas esse processo que a esquerda mundial desenvolveu de maneira intensa, a América Latina é vítima disso. Os Estados Unidos hoje, por obra de um americano que teve bastante proeminência nos anos 70, 80 e 90, chamado Saul Alinsky, hoje amarga também algo muito parecido com o que nós estamos vendo na Europa e no Brasil. E aí, quando eu falei no início da minha participação, na saudação, de que nós, conservadores, precisamos nos organizar, significa estabelecer os fundamentos para que a gente possa resistir e persistir, porque senão eu vou ter que concordar com o que disse a deputada Rita Matias, a civilização ocidental poderá ter que apelar ao radicalismo islâmico para permitir a sustentação de valores e princípios que nós todos acreditamos aqui, o que é algo absurdo, na minha visão, respeitando, né, as crenças de cada um, eu como cristão. Então, eu vejo com muita preocupação e acho que há um espaço importantíssimo de aproximação e organização entre a América do Sul e a Europa, através dos nossos partidos, para que a gente possa buscar a resistência a essa ação muito bem estruturada, muito bem organizada, e nós temos que deixar de lado pequenas dificuldades que temos nas nossas relações políticas e institucionais, através dos nossos partidos, e buscar construir uma grande aliança, que, na minha visão, seria a aliança para defender a liberdade no mundo.
Exatamente, e sobre isso falaremos no terceiro tema, o passo seguinte. Só uma pergunta muito rápida, em termos de Brasil, sente que o Brasil está a sofrer particularmente com este ataque aos valores humanos, mais do que nunca? O problema brasileiro é um problema grave no momento em que nós tivemos o período militar no Brasil, quando a guerrilha foi dominada no início dos anos 70, o governo militar tomou uma decisão que pesa até hoje na nossa sociedade, que foi de entregar as universidades para a esquerda, que não pegou em armas no Brasil. Isso permitiu que eles escalassem de uma maneira impressionante, através do recrutamento de jovens, e hoje uma agenda como essa que nós estamos comentando aqui, ele tem os seus soldados, ele tem os seus militantes para aplicar isso sem nenhum pudor. Eu acho algo que é despudorado um professor, um mestre que está trabalhando com crianças no ensino básico e apresentar para eles situações que eles não têm, como disse a Maria Helena corretamente, maturidade psicológica, maturidade espiritual, maturidade biológica para poder compreender. Eu sou a favor da liberdade e como cristão, respeito o livre-arbítrio, né? Jesus pregado na cruz respeitou o livre-arbítrio. O Filho de Deus feito homem. Quem somos nós para querer julgar o nosso semelhante? Agora, a escolha do que cada um vai ser ou vai fazer com o seu corpo tem que ser depois que ele tiver maturidade para isso. Não dá para pegar meninos e meninas de 3, 4, 5 anos de idade, como disse a Maria Helena agora, porque quando ele chegar nos 16 ou 17 e se der conta que errou, ele não tem como voltar. Aí o que está acontecendo nos nossos países? Eles se suicidam. E aí o TikTok ensina como é que eles fazem o suicídio. É muito grave o que a gente está falando aqui. Exatamente, exatamente. Gabriel, já aqui muito foi dito, mas perante tudo isto que ouviu e com tudo o que também tem vivenciado no mundo, o seu comentário a este ataque aos valores humanos? É um mundo, aquilo que nós estamos a falar. Quer dizer, nós estamos a falar, a Rita falou na questão da guerra civilizacional, nos valores, a Maria Helena Costa incidiu na questão da escola, o Onyx falou na questão da guerra cultural e neste aspecto tem a ver com as universidades. E o que nós temos que fazer é arrumar ideias o melhor que pudermos para encontrarmos uma resposta para isto. Portanto, é um mundo, nós não podemos esgotar o tema, mas há um conceito em que eu tenho insistido, que me parece uma resposta a isto, que sei que convém explicar, não é? Mas é a ideia de nós vivemos numa ditadura que tem uma característica inovadora que eu designo por ditadura mental de esquerda. E se nós tivermos essa sensação, esse sentimento que estamos a lutar contra uma ditadura e arrumarmos isso enquanto ideia comum, a algum sítio nós vamos chegar. E quando eu digo ditadura mental de esquerda, por que é que eu digo isto? É porque desde sempre quem manda nas sociedades é quem manda na cabeça das pessoas. Bem que Marx nos tentou enganar, que eram os ricos por aí fora. Não é bem assim. Quer dizer, durante muitos séculos, quem mandou nas sociedades era a Igreja. Os reis e os nobres submetiam-se ao clero. Com a transição do século XIX para o XX, o padre foi substituído pelo professor, a Igreja deu lugar à escola. E quando chegamos a meados do século XX, o topo da pirâmide de controle do pensamento social ou do pensamento das pessoas, as instituições que regulam, controlam, renovam o pensamento, portanto, o topo da pirâmide passou a ser, e o Onyx se referiu isso, a universidade. Isto é, a universidade passou a ter o papel que antes era o papel da catedral. Hoje é a universidade. E a partir da universidade, o controle estendeu-se, veja, à comunicação social, ao ensino básico e secundário, aos meios intelectuais e artísticos por aí fora. Ou seja, há um conjunto de instituições que regulam o que está dentro da nossa cabeça. O que deve estar, o que deve sair, como deve estar por aí fora. E nós, hoje, os multimilionários ou os políticos mais poderosos do planeta submetem-se aos ditames da esquerda. Portanto, a esquerda manda em tudo. Ou seja, nós só viveríamos em democracia se as instituições de controle do pensamento, estas que eu estou a dizer, fossem das duas uma, ou politicamente neutras,
Mas isso era preciso que nós fôssemos anjos, não somos, temos muitos defeitos, ou então, na pior das hipóteses, politicamente plurais, mas não são. A esquerda tomou de assalto as instituições de controle do pensamento e criou aquilo que eu designo a tal ditadura mental de esquerda. Agora vejam, esta ditadura é de tal modo sofisticada que está hierarquizada a partir de uma instituição ultrapoderosa que se chama a ONU. E a partir da ONU controla o mundo todo. A Igreja Cristã, digamos a mais centralizada, a católica, nunca conseguiu controlar tanto as cabeças como a esquerda controla hoje a partir da ONU. Portanto, isto é uma ditadura com traços, enfim, clássicos e contra a qual, se nós tivermos a certeza de que ela é uma ditadura, vamos estar mais fortes para combatê-la. Vejam, as pessoas só percebem que vivem em regimes repressivos quando eles acabam. Pois. Nós, chamados a nova direita, temos a certeza que já vivemos nesse regime repressivo. Portanto, estamos na linha da frente, mais um combate, quando os outros ainda estão meio perdidos. Olha, durante 3 séculos, século XVI a XVIII, houve o absolutismo. Era absolutamente normal até o dia em que caiu. Quando caiu, as pessoas perceberam que viveram 3 séculos oprimidos. No final, todos eram contra. Depois vieram as ditaduras autoritárias e totalitárias. São diferentes. Mas as pessoas só perceberam a verdadeira dimensão do que aquilo era quando acabou. Isto é, os alemães, que é um povo com uma preparação intelectual, moral, histórica das mais sólidas da Europa, os próprios alemães só se aperceberam da dimensão genocida, violenta do nazismo no final da guerra. Pois. E no final da guerra, eles mesmos mostraram como nenhum povo uma verdadeira atitude de remorso, arrependimento e culpa que funda um sujeito moral. Eu fiz muito trabalho de campo em Moçambique e podia explicar isto de muitas maneiras, mas cito um caso de um senhor idoso que encontrei no norte de Moçambique, numa terra chamada António Enes, depois passou a ser Angós, islâmico, inteligente, que me disse assim, olha, nós ligamos ali a placa todos os dias, Companhia Colonial. Não ligávamos nenhuma. Você sabe que só em 74 é que nós percebemos o que é que queria dizer colonial. Afinal, colonial quer dizer que esta terra não é dos portugueses. Afinal, colonial quer dizer que Moçambique é nosso e nós temos direito à independência. Ou seja, viveram séculos dominados por um regime estrangeiro opressivo e só se aperceberam aquilo que era no fim. Isto é, as independências africanas são uma espécie de epifania. Revelaram-se de repente. Eu tenho vários detalhes de conversas de senso com a moda freudiana, mais ou menos como nós estamos a fazer aqui, que é deixar fluir o discurso em livre associação, e isto fica muito claro. Isto para dizer o que hoje nós estamos a viver o mesmo processo. E, felizmente, há um grupo que se chama a Nova Direita que já se apercebeu que as democracias podem ser colonizadas por dentro por ditaduras. E que esse processo passa pelo controle do pensamento e esse controle do pensamento é fazer tiro ao alvo às instituições que regulam a forma como nós pensamos. E desde que a história se inventou, ou desde que a história é história em rigor, sim, os regimes repressivos mantiveram-se, mudaram foi a sua natureza. E nós hoje estamos, veja, como é que nós não percebemos que vivemos num regime repressivo quando temos, por exemplo, em Portugal, metade dos professores em sofrimento físico e psicológico. Isto é uma hecatombe social. Veja o que se passa com polícias, veja o que se passa com muitos funcionários públicos. É nós pegarmos na nossa família e dizer, na nossa família metade estão deprimidos e achamos que isto é normal. E quer dizer, a realidade. A pressão mental é tal que eu não penso que o mundo tenha estado assim alguma vez. E faz impressão como é que há tanta gente adormecida que não percebeu isso. Mas olha, Gabriel, tu disse aí também uma expressão que é muito importante. Ditadura mental de esquerda, também é um termo que eu não conhecia, daí eu ter dito na introdução que o Gabriel era um poço de sabedoria. É precisamente por isto, por esse cenário terrível que aqui nos resumiu, e por este ataque global aos valores humanos, que é global em todo o mundo, que é realmente importante isto que estamos aqui a fazer, que os conservadores e as pessoas de bem, em geral, não só os conservadores, mas as pessoas de bem, se unam para lutar e resistir contra esta guerra cultural e contra isto tudo que nós aqui falámos, que inclusive também resulta
em redução populacional através, nomeadamente aquilo que a Maria Helena falou, da ideologia de género trans, porque as crianças depois ficam estéreis, etc. Daí este encontro de portugueses e brasileiros aqui e também na terça-feira no seminário Veritas Liberata é muito importante. Vamos agora passar para o segundo tema. O jornalismo tem sido o grande braço da propaganda globalista, da promoção dessa cultura woke que falámos agora e de toda a agenda criada pelos senhores do Fórum Económico Mundial, pelas fundações de filantropos, elites globalistas, etc. Propaganda, manipulação, divisão da população, incentivo ao ódio e muita mentira, creio que resumem o que significa a atual grande imprensa. E é de tal forma óbvio que, imagine-se, até já em pleno Parlamento Europeu, esta semana se pediu que se considerassem as principais televisões e grupos de informação como organizações terroristas. Quem o referiu e quem pediu foi então um eurodeputado croata, Mislav Kolakusic. Mediji i istina. Za povratak normalnim ljudskim vrijednostima nužno je da se CNN, Reuters, Associated Press, Deutsche Welle i slični medijski fanatici i talibani proglase terorističkim organizacijama. Tijekom takozvanih pandemija i forsiranih ratova oni proizvode enormne količine lažnih informacija i šire mržnju među ljudima i narodima, koji za posljedicu imaju milijone žrtava diljem Europe i svijeta. Ovo nije akt o slobodi medija, nego akt o slobodi širenja mržnje i lažnih vijesti, koje vode svijet u mračno doba totalitarnih sustava. Ora, aí está, organizações terroristas. Maria Helena, vou começar por si. A chamada pandemia fez acordar muitos milhões para esta realidade, que as televisões nos mentem, nos assustam, nos tentam manipular. E tudo o que tem seguido depois da chamada pandemia também tem comprovado que a imprensa serve interesses obscuros. E olhando para a televisão só sai energia negativa, só manipuladora. Eles são os grandes impulsionadores precisamente daquilo que falámos no tema anterior, da nefasta cultura woke, e não só dessa, como outras agendas que já estão a vapor, nomeadamente a agenda da falácia climática. E eu creio que tudo para nos amedrontar e manter no medo. Pergunto-lhe então, como escritora, como a mãe, a avó, como é que vê o papel da imprensa atualmente e das televisões nas nossas vidas? É propaganda, não é? É propaganda, é o pravda atual, é horrível. Quando nós estamos a ouvir um telejornal, quando estamos a olhar para a televisão, e eu confesso que vejo pouquíssima, mas a pouca que vejo, é assustador ver como eles têm os seus bezerros de ouro, não é? Aqueles que podem fazer as piores atrocidades e cometer as piores atrocidades e acabam sempre por ser desculpados, digamos assim, e depois como eles diabolizam neste momento todos aqueles que são realmente de direita, não é? E eu posso dar aqui um caso que para mim é dos mais flagrantes dos últimos tempos. Eu não sei se lembram, mas há uma altura, não é, em que estão ali a falar sobre a pedofilia na Igreja Católica e tal. E eu não sei se lembram de uma notícia que a mim me deixou assim horrorizada. Confessor de André Ventura envolvido em casos de pedofilia. Eu olhei para aquilo e disse, espera aí, mas o que é isto? Mas e os outros? Quem são os guias espirituais deles? Os confessores? Mas o que é isto? Portanto, ali nós vemos claramente, não é? Quem está desperto vê claramente que é um ataque ao André Ventura. Aquela pessoa está ali só porque, olha, dava jeito que fosse ele. Ou então qualquer coisa que alguém de direita fala é da extrema-direita. E nós sabemos como é que o povo, que infelizmente não está informado, reage quando houve extrema-direita. Nazismo, meu Deus, que é isto? Vamos voltar a ter um Hitler? O que é que se passa? Porque o povo realmente, pronto, não tem conhecimento. E a comunicação social faz tudo para que o povo viva cheio de medo, e o medo já tolda a capacidade de pensar. Isso foi muito o que aconteceu durante a pandemia, nomeadamente
quando começam a assustar as pessoas com os chamados negacionistas. Ou seja, eu não tomei a vacina, não é? Então eu era um perigo para aqueles que tinham tomado a vacina. Espera aí. Sim, mas eu li isso. Transmitem e estão protegidos. Sou eu que sou um perigo. Isto não faz sentido nenhum. E as pessoas parece que perderam a capacidade de pensar, exatamente porque o medo estava a toldar essa capacidade. E deixem-me só falar de um caso que passou na CNN. No dia 4 de outubro, a CNN apresentou uma investigação, Este é o Meu Corpo. Não sei se algum de vocês viu. E é o relato do Diogo, não é? Que foi submetido a uma faloplastia, ou melhor, foi submetida, não é? Porque é uma menina. Quem puseram um pênis artificial com enxerto Tiraram-lhe um de pedaço pele de do coxa, corpo. tiraram-lhe um pedaço de músculo da coxa, puseram-lhe um pênis artificial que não funciona em ninguém. Em ninguém. E ele diz coisas assim horríveis de se ouvir. Qualquer mãe que tenha filhos, não é? E ninguém está imune a que um dia um filho vire a cabeça e pronto, não é? Mas aquela pessoa está num sofrimento atroz, ele já pondera tanto a eutanásia como o suicídio. Portanto, isto é alguém que está num sofrimento atroz porque não funciona. Claro que não funciona, mas vejam como é manipulador a forma como a CNN apresenta este caso. Ela apresenta este caso como se os médicos em Portugal tivessem feito um mau serviço porque não se cuida devidamente das pessoas trans. Isto não é verdade, porque lá fora o que não falta são casos destes, infelizmente, de pessoas completamente mutiladas, com pênis, neste caso, que não servem para rigorosamente nada, nem sequer têm sensação nenhuma, nada, se tocarem não sentem nada. Ou então buracos, porque deu gangrena, o apêndice caiu, e isto acontece assim muito, 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 muito em quem se submete à faloplastia. Por isso é que cerca de 90 e tal % das pessoas, das mulheres que se sentem homens e fazem quase toda a transição, não chegam a fazer a faloplastia. Mas vejam como é o facto da comunicação social tentar dizer que correu mal porque os médicos fizeram um mau serviço. Podem ter feito? Podem. Não estou a dizer que não fizeram, certo? Mas isto é o que acontece mais frequentemente, porque um homem nunca vai ser uma mulher e uma mulher nunca vai ser um homem. E um órgão sexual, que não é um órgão sexual de facto, não vai funcionar como algo normal, biológico, natural. Olhem, é sério, às vezes até custa falar sobre isso. É impressionante, por acaso é impressionante, Maria. Ser contra a pessoa, mas não é isso. Eu acho que tenho o coração partido só de imaginar o sofrimento daquela pessoa. E jornalismo, Maria, jornalismo que se preze teria que ver o outro lado humano, que é o lado de uma jovem que tirou o útero, porque eles para fazer esse procedimento têm que tirar os seios, tirar o útero, não vê o lado psicológico, não vê o lado humano, apenas se centram nesse lado trans. Isto é completamente desumano. E tínhamos aqui pano para mangas para falar, mas temos que passar também, Maria, a palavra. Eu vou passar agora para o Gabriel, e tocando agora na imprensa, mas noutro título, porque a imprensa também tem condicionado eleições, e nós temos assistido isso recentemente, tem contribuído para alterar resultados, ou promovendo sondagens tendenciosas, ou também na forma distinta como trata os diferentes candidatos. Nós vimos isso entre Trump e Biden. Um foi levado ao colo, o outro foi espezinhado por todos os lados. Vimos o mesmo no Brasil com Lula e Bolsonaro. Portanto, assim, Gabriel, eu pergunto-lhe diretamente aqui na questão das decisões políticas, nas eleições, a imprensa tem este poder tremendo de colocar no poder quem lhes paga e quem lhes dá as ordens para levar candidatos ao colo. Concorda? Como é que vê esta questão imprensa-eleições? Regressando ao início, nós temos que ser, de facto, neste caso das eleições, da imprensa, no papel que desempenha nos processos políticos, temos que ser duríssimos na crítica, mas aqui com algumas barreiras. Quer dizer, eu não creio que seja muito útil nós passarmos para o nível de acusações de terrorismo. Criticar, sim, manter ao nível de argumentos críticos, ao nível moral, intelectual, e não ir para aí. Agora,
Sobre aquilo que pergunta, eu creio que nós temos que regressar, para perceber a relação entre a política e a imprensa, nós temos que regressar à ideia fundadora de Estado de Direito e de democracia. Quer dizer, podemos voltar a Thomas Hobbes, a Rousseau, John Locke, por aí fora, para dizer isto. A democracia resulta do contrato social entre governantes e governados. Portanto, há os governantes e há os governados. E há instituições que são intermediárias, mas que existem para facilitar essa relação. O que aconteceu com a imprensa, sobretudo nos processos políticos, é que, de início, ela surgiu para facilitar essa relação. A partir de um certo momento, ela começou a parasitar essa relação e depois sequestrou a própria democracia. Ou seja, nós hoje, governantes e governados, estão sequestrados por jornalistas e comentadores. Isto é a subversão. A imprensa tornou-se, na substância, uma ameaça à democracia. E quando eu digo que nós devemos ser duramente críticos, é para que ela se reinvente. E não propriamente para que se destrua. Veja, os governos são eleitos pelas populações, mas governam a pensar nas redações dos jornalistas e comentadores. Portanto, abdicaram da democracia, abdicaram da sensibilidade da rua, pois, e se alguém diz assim, então, mas vocês foram eleitos não para governar para a imprensa, não para governar para jornalistas ou comentadores, mas para governarem para as pessoas, para o senso comum, sabe o que é que nos acusam? Populistas. Pois. Portanto, é logo o tiro ao alvo. E eu fiz uma intervenção no Parlamento em que expliquei que o uso dos ismos, nós dizemos moral, vem o moralismo. Colonial, vem o colonialismo. Popular, vem o populismo. Por aí fora, eu não posso dizer nada, vem o ismo. Isto é uma forma de negação do conhecimento. Porque o conhecimento é sempre um compromisso entre o abstrato e o concreto. Pode levar isso. E nós tentamos partir da ideologia, de princípios abstratos, e ir ao discurso da rua de senso comum para conseguirmos construir conhecimento. Agora, a comunicação social sequestrou os governantes, mas também sequestrou em doses cavalares os governados. Ou seja, as pessoas votam em governos e só conseguem saber o que esses governos fazem por via do filtro da comunicação social. E onde é que está o problema? O problema é que a comunicação social abandonou réstias de imparcialidade, de neutralidade, de sentido de equilíbrio. Resultado, a comunicação social transformou-se para as pessoas comuns numa autêntica máquina de guerra psicológica. Do mais soviético nós possamos imaginar em pleno Ocidente e nas nossas democracias. Ou seja, as pessoas comuns nem se apercebem do que são os governantes como eles são, mas são sujeitas permanentemente a lavagens cerebrais. Isto é, se um governo de esquerda ou governante pode ser mau, péssimo, corrupto, mas é preciso trabalhar a cabeça das pessoas para ele parecer bonzinho. Um governo de direita pode ser muito melhor, se dos casos de Trump, Bolsonaro, por aí fora. Um governo ou governante de direita pode ser muito melhor, mas é trabalhado para se tornar péssimo, corrupto, incompetente, horrível, desumano. E, portanto, esta manipulação é feita com as pessoas estão dependentes dos noticiários. É um massacre constante de imagens, sons, palavras-chave típicas de guerra soviética, de guerra psicológica. Veja, sempre que é de esquerda, aparece sempre com designações muito bondosas como democrático. E se é de direita, a Maria Helena referiu, vem logo o extrema-direita, vem logo o iliberal, vem logo coisas negativas como não respeitam a democracia, por aí fora. Agora, e depois faz-se outra coisa. Quando se manipula os contextos internos dos países, aí as pessoas têm evidências empíricas dos países, é mais difícil enganar. E o que é que se faz? Compensam-se as imagens que se produzem a nível nacional com imagens internacionais. Eu falo de um político de direita qualquer português e junto a uma imagem negativa do Trump, do Bolsonaro, etc, etc. E falo de um político de esquerda português e junto a imagens bondosas que circulam por esse mundo fora, também são prefabricadas. Isto é um massacre. Agora, há aqui aspectos, se ainda tenho um minuto a ver se eu... Sim, peço-lhe que conclua, mas sim.
Mas é que eu insisto sempre nesta ideia de Max Weber. Max Weber dizia isto: quanto mais se julga, menos se compreende, e vice-versa. Quanto menos se compreende, mais se julga. E nós temos uma imprensa que trabalha as nossas sociedades não para serem inteligentes e justas, mas justamente para serem inquisitoriais e empobrecidas. E essa tradição foi criada, por exemplo, pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa. Quando ele, nos anos 90, cria um programa em que dá avaliações de 0 a 20, ele não está a explicar nada, ele está a julgar. E está a fazer a típica sociedade inquisitorial. E hoje, por exemplo, se for à Rádio Observador, tem um jornalista, Miguel Pinheiro, e tem um programa que é o Bom, o Mau e o Vilão. É uma espécie de Deus na Terra que todos os dias descobre um bom, um mau e o vilão. E no dia a seguir pode trocar. Isto é a negação da sociedade inteligente. Isto é a negação da sociedade racional. E nós temos hoje, se falar com um adolescente de 15, 20 anos, para fora, ele é capaz de julgar coisas que ele nem sequer viveu. Se falar, por exemplo, com alunos do secundário sobre os exames, eles já sabem que os exames são bons ou maus. Ou seja, nós instigamos a viver, a comunicação social instigou a que vivêssemos numa sociedade inquisitorial, desde pequeninos aos mais velhos. Toda a gente julga tudo, quer dizer que ninguém compreende nada. Sem dúvida, sem dúvida. A nossa querida comunicação social. Portanto, fez um belo resumo e tanto mais que haveria para dizer. Vou passar para o Onix, precisamente sobre isto que o Gabriel Mita falou. No Brasil, o tema imprensa também tem muita relevância, porque eu creio que no Brasil batem-se recordes de imprensa tendenciosa. Eu digo isto porque eu assisti à cobertura das eleições presidenciais, assisti aos debates que foram absolutamente surreais. Não lembramos, por exemplo, a célebre frase do pivô Bonner, a Lula, a dizer: você não deve nada à justiça. Ou seja, um jornalista a dar uma opinião pessoal a favor de um candidato. E nessa entrevista eles pareciam amigos, uma entrevista de amigos, mas depois o mesmo Bonner, o mesmo jornalista a entrevistar Bolsonaro, foi uma autêntica inquisição, uma coisa nunca vista. Isto para não falar das imagens da própria redação da Globo a festejar depois a vitória de Lula, como se fosse a vitória do Screte no Campeonato do Mundo. Por isso, e agora também, recentemente, a forma como chamam de golpistas as pessoas que se manifestavam pacificamente no 8 de janeiro em Brasília. Portanto, no Brasil, a imprensa ainda consegue bater mais no fundo. Concorda com os colegas de painel que já falaram até agora, que também no Brasil a imprensa é assumidamente controlada pela esquerda, sem dúvida nenhuma. Diga-nos a sua opinião sobre o papel da imprensa aí no Brasil. Bom, primeiro nós temos que voltar um pouquinho no tempo, né? A nossa vitória, e eu vou falar um pouco disso no seminário, em 2018, eu faço uma figura dizendo que o sistema cochilou, ou seja, o sistema brasileiro achava que, apesar do impeachment da Dilma e da queda do governo petista, havia um caminho afinado com essa agenda globalista, que era o hoje vice-presidente Alckmin, e que um conjunto de 11 partidos, numa grande aliança, que detinha 75% do tempo de rádio e televisão, ganhariam a eleição já no primeiro turno. Né? E por que não ganharam? E por que um candidato com 7 segundos contra 12 minutos por programa, conseguiu vencer a eleição? Porque no Brasil, a partir de 2013 e 2014, o Brasil é um dos países hoje mais digitalizados do mundo. Por exemplo, o governo brasileiro, no nosso governo, se transformou no 7º, né? Nós demos um salto incrível de 43º para 7º lugar no mundo. O que ocorre? As redes sociais, elas permitiram superar essa barreira que a grande mídia faz. Vamos dizer assim, esse escudo aonde a grande mídia ela evita que determinados assuntos ganhem espaço, ela não esclarece as pessoas, ela não dá ferramentas para que as pessoas possam construir a sua opinião, elas tentam direcionar a opinião das pessoas. Tanto é que já para a eleição de 2022, as limitações para o uso de redes sociais no Brasil foi absurdo, e hoje se fala, e o atual governo fala abertamente em controle
das redes sociais, né? Então, isso tudo está conectado com o que nós falamos no primeiro bloco, né? Ou seja, a organização e a guerra cultural, ela vai para dentro da universidade, foca em algumas profissões que são vitais. A comunicação social é uma delas, o direito é outra delas, né? Ou nós não temos aqui na Europa, como já temos no Brasil, um ativismo judicial que tem um viés de esquerda absurdo, né? Então, por exemplo, no Brasil, a pressão popular no Brasil foi tão gigantesca, de novo pelas redes sociais, que o presidente do Supremo Tribunal Federal interrompeu um julgamento que ia conduzir para a liberação do aborto no Brasil, sem ouvir o parlamento brasileiro, sem saber o que a sociedade brasileira, na verdade, desejava. Então, o que ocorre? Nós conseguimos lá, através das redes sociais, da liberdade de ação nas redes sociais, poder vencer uma eleição que, de outra forma, não seria possível. E foi tão valioso e tão importante que hoje o conservadorismo brasileiro, que tem 6 anos de idade, enfrenta um gigante que tem mais de 40 anos de idade, que é a esquerda brasileira. Por isso que eu tenho conversado muito com o Mitá, tenho conversado com o André, tenho conversado com o Diogo, vou conversar com a Rita. O quê? Nós precisamos nos aproximar, nós precisamos ter pautas comuns, nós precisamos... porque para mim, que estou vivendo aqui, é bastante claro, e eu tive a experiência de viver na Itália recentemente também, é bastante claro, se tu pegas um parlamentar aqui do Partido Comunista Português, por exemplo, ou um parlamentar do Partido Socialista Obreiro Espanhol, ou um parlamentar do Partido Democrático, ou do Partido dos Trabalhadores do Brasil, o discurso, a pauta, a entonação, é tudo a mesma coisa. Igual. Há uma unidade. Então, isso repetido à exaustão, mais o trabalho de captação feito na juventude, porque aí, a Maria Helena acho que vai concordar comigo, quando tu vai para cima das crianças com essa violência com que ela narrou aqui, o que acontece? Ela perde as conexões familiares, e se ela fica solta nas suas relações familiares, se sente vulnerável, e se ela não tiver, e há uma luta muito grande para que não haja uma conexão espiritual, esse ser humano é uma captura muito facilitada para a ideologia. E ele vai ser um instrumento desse processo. No fundo, é isso. Exatamente, Onyx, tocou aí num ponto fulcral de facto. Rita, falando particularmente aqui de Portugal, a Maria Helena falou nisso, o Gabriel também, o Onyx também, mas agora falando aqui de Portugal e do Chega, porque é notório, mesmo quem não seja do Chega tem que concordar, é notório como o Chega é tratado de forma diferente pela imprensa, atacado por todos os lados, é rotulado de extrema-direita quando é um partido conservador e que pugna pelos valores tradicionais da família, pelos valores cristãos, o que é um paradoxo. E depois temos exemplos flagrantes. Ainda esta semana nós vimos a imprensa a rotular de ativistas os desordeiros climáticos que têm causado caos nas estradas portuguesas, mas quando são apoiantes do Chega a manifestarem-se contra o aumento do custo de vida, a imigração desmedida, aí já chamam de extremistas, xenófobos, etc. Já não são ativistas nem lutadores pela liberdade. E o mesmo também falando para aqueles que lutaram durante a pandemia pela liberdade, contra a chantagem do passaporte sanitário, etc., foram logo rotulados de negacionistas e afins. Portanto, eu pergunto-lhe, particularmente em relação ao Chega, que é gritante o tratamento diferente, até porque indiretamente esses órgãos e também o painel falou nisso, os órgãos de informação dão espaço de opinião a comentadores que fomentam um ódio gritante ao partido, seja nas colunas, seja nos espaços de opinião. E a pergunta que eu faço então é, a imprensa odeia o partido Chega e se odeia, porquê? A imprensa odeia o Chega, desde logo porque a imprensa é o braço armado da cultura woke. E é importante sublinhar que a guerra prende-se apenas em 2 questões: totalitarismo ou liberdade. Não há qualquer outra nuance. É preto ou branco.
E, portanto, todos os partidos que se levantam e que se colocam como obstáculo a este totalitarismo são inimigos por natureza. E, por tradição, quem se está a levantar contra este totalitarismo são, de facto, os conservadores, os patriotas, os que amam a família, os que amam a identidade nacional, os que querem proteger as crianças. Então, estes são os inimigos por eleição. E há uma expressão muito feliz, que não é minha, que é do professor Jaime Nogueira Pinto, também um grande patriota português, que diz que atualmente há os bárbaros e os iluminados. E o que é muito curioso é que quem são os verdadeiros bárbaros, que estão a sujeitar as populações a esta perda de liberdade constante, dizem de si mesmos serem os iluminados e apelidam os outros de bárbaros. Então, nós, aos olhos da sociedade, aos olhos da mídia, somos uns bárbaros por dizer que amamos a família, que queremos as nossas fronteiras reguladas, que não queremos uma imigração descontrolada, que não queremos dar a nossa liberdade individual e ceder ao Estado, por exemplo, nas questões climáticas, e ter que pagar, por exemplo, para entrar dentro de uma cidade, como já se paga em Londres, 16 libras para poder entrar dentro da própria cidade, mesmo que seja residente. Isto é uma perda de uma liberdade individual. E, portanto, cada pessoa que se levanta contra esta agenda e que diz, não, o Estado não pode ser o detentor da minha liberdade, nem se pode apresentar como o meu salvador, é naturalmente um inimigo e, portanto, a mídia acaba por querer abater. E outra pessoa também muito feliz a desconstruir esta narrativa é a Ana Campanholo, que também vai estar connosco neste seminário e que identifica muito bem os vários passos e explica que a mídia não atua sozinha, explica que, na verdade, a mídia atua em paralelo com dois grupos da sociedade que não podem ser separados nem ignorados. Por um lado, as universidades, que é de onde vêm todas estas ideias, e já aqui falámos através do deputado Onyx de Gramsci, que de facto foi o pai deste marxismo cultural, mas também as próprias ONGs e associações que aplicam no terreno aquilo que as universidades teorizam. E porquê é que eu estou a dar este exemplo para falar do Chega? Porque, por exemplo, muito recentemente vimos umas supostas especialistas em extrema-direita com um doutoramento a algures numa universidade americana, porque tinham uma ONG, portanto eram especialistas, tinham uma ONG, produzirem um relatório que determinava que o Chega era uma das 13 organizações perigosas, radicais e extremistas que existiam em Portugal. O que é que isto fez? Isto foi automaticamente vazado para a mídia, porque a mídia automaticamente proliferou esta mensagem, era uma mensagem que lhes dava jeito, e com isto voltou-se a discutir a ilegalização do Partido Chega. E isto foi tão grave, que tomou tantas proporções, que a dado momento, e com algum desfazamento no tempo, mas o Chega esteve na iminência de não concorrer a estas últimas eleições regionais, e isto acaba por ser perigoso. É porque vivemos de tal forma períodos de atentado à liberdade, de atentado à democracia, que estes grandes órgãos, este quarto poder, que é o poder da comunicação social, mas também o poder judicial, que tem perseguido, por exemplo, Bolsonaro no Brasil, que está a perseguir Donald Trump na América, que está a perseguir Marine Le Pen em França, que está a perseguir a AfD, que já tem cerca de 20% das intenções de voto na Alemanha. Estes dois poderes estão combinados para, em nome da defesa da democracia, entre aspas, retirarem aos cidadãos a liberdade de pensar. Retiram a liberdade de serem os próprios a decidirem aquilo que querem ou que não querem para as suas vidas. E isto é passar um atestado de estupidez ao cidadão, um atestado de burrice, e, acima de tudo, é retirar as liberdades fundamentais. E este era o ponto que eu gostava de deixar de mensagem. É que aquilo que se joga é a nossa liberdade fundamental. Hoje é a liberdade de podermos votar em quem queremos, quando combatemos politicamente um partido como o Chega. Amanhã será a liberdade de podermos comer aquilo que queremos, porque nos dizem que há um problema climático, temos que deixar de comer determinadas coisas, temos que deixar de vestir determinadas roupas, temos que deixar de usar determinados carros, e quando dermos por nós, somos cidadãos enjaulados num gulag. Então é preciso termos muito cuidado com a cedência de liberdades que estamos a fazer e confiar em quem nos diz que entre o totalitarismo ou a liberdade, prefere a liberdade. Eu tenho muito medo de quem diz que prefere o totalitarismo e um Estado como Salvador, porque, graças a Deus, eu já tenho um Salvador na minha vida e não preciso de outro, muito menos do Estado. Isso Sérgio, perfeitamente. Sim, Maria Helena, força. Posso só dizer uma coisa? Eu não sei se ouviram esta semana que no fim do Congresso dos Conservadores em Inglaterra,
O primeiro-ministro inglês disse que um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, e que isso é senso comum, e que aquilo que se está a fazer às crianças na escola é criminoso. Eu não sei se repararam, mas até hoje nunca se tinha ouvido falar do primeiro-ministro inglês nos nossos tabloides, certo? Pois 2 dias seguidos, no Público e no Expresso, pelo menos que eu tenha visto, já vieram rotulá-lo de extremista, dizer que os ingleses não gostam dele, que não o querem, porque ele é exatamente porque ele atacou o movimento woke. Pois. Mas aí, desculpem interromper, aí podemos usar a própria pauta e a própria agenda contra eles e dizer que então estão a ser racistas. É uma das primeiras pessoas racializadas indianas a chegar ao lugar de primeiro-ministro na Europa, a par com Portugal, que também temos um primeiro-ministro indiano, e portanto estão a ser racistas porque o homem está só a exprimir aquilo que sente e que pensa. Sim, sem dúvida. E vimos o mesmo, sim, Maria, vimos o mesmo fenómeno quando se falou no Elon Musk comprar o Twitter. Vimos a quantidade de notícias que saíram sobre ele, a descredibilizá-lo, a deitar abaixo, e percebemos, bem, ele está a tocar ali em qualquer coisa. Até porque agora, quando vemos as televisões a atacar alguém, a dizer mal de alguém, é porque essa pessoa está a fazer algo de importante. Para nós já começa a ser um sinal e começamos a perceber perfeitamente onde é que eles querem chegar. E para fechar este assunto, então, vale a pena então só ouvir 15 segundos de um conceituado escritor português, Alexandre Monteiro, que conseguiu resumir o papel dos noticiários nas nossas vidas. Aqui a questão é, as pessoas deixam-se influenciar pelo ambiente. Vê a questão dos telejornais. Os telejornais não são sem querer. O objetivo de um telejornal é colocar-te em estado de medo, porque o medo vicia. E permite que sejas controlado, não é? É, e torna-te mais sugestionável. Em medo, ficas mais sugestionável e vicia. O que acontece? O medo é sobrevivência. E a tua prioridade como ser humano é sobreviver e reproduzir. Então, o telejornal não vai vender sexo, não faz sentido, não é? Então o que é que vai vender? Medo. Mas porquê que vês telejornal? Porque eu preciso saber as coisas. Mas saber o quê? Se não souberes as coisas vais morrer amanhã. Não. Então porquê é que precisas de ver o telejornal? Por isso é que ele é tão viciante. Porque o teu cérebro diz, se quiseres sobreviver, tens de saber as notícias negativas para viveres. O que a maior parte do telejornal não te vai ajudar a sobreviver. Agora entramos no terceiro e último tema deste programa, mais curto. Vou pedir até um comentário bem mais curto ao meu painel, porque acima de tudo é centrado nas soluções e nas formas de luta para enfrentarmos este inimigo comum que tem sobre si, como vimos aqui, o apoio de gente muito poderosa, da imprensa, de gente que joga sujo, desleal, que censuram e que querem impor a todo o custo ferramentas de controle, tornar-nos submissos, tirar-nos a nossa identidade, a nossa capacidade de raciocinar e também, e é importante realçar este fator, fazer desaparecer do planeta Terra uma fatia significativa da humanidade. Sim, porque a redução populacional está em curso e já é admitida com todas as letras. In one way or another, we are so far, globally, we are so far above the population and the consumption levels which can be supported by this planet that I know in one way or another it's going to come back down. So I don't hope to avoid that. I hope that it can occur in a civil way. Eles já dizem mesmo que é preciso reduzir a todo o custo e este cientista norte-americano espera que essa matança de 6 bilhões de humanos ocorra de forma civilizada. Ora, eu desejo-lhe que ele se voluntarie então, que é para ajudar aos números. Ora, mas que essa redução já está em curso, isso não temos dúvidas, e muitos de vocês aí desse lado sabem do que é que eu estou a falar, infelizmente. Vamos então agora neste terceiro tema às soluções para contrariar este ataque global à humanidade, que é no fundo o objetivo do seminário Veritas Liberate da próxima terça-feira, que é unir forças e encontrar soluções. Vou pedir-vos então a apelar à vossa capacidade de síntese. Gabriel, já falámos aqui um pouquinho das soluções, já vocês, tanto o Onyx como o Gabriel já têm falado também um pouquinho, mas rapidamente, estes globalistas, como vocês referiram, levam décadas de preparação, têm armas muito fortes, têm imprensa, têm a capacidade de censurar os adversários, mas também temos que considerar a questão divina, né? A questão da natureza, a questão do bem e do mal. E aí eu não tenho dúvidas que o bem está do nosso lado. Então pergunto-lhe rapidamente que caminho a seguir para contrariar este inimigo desleal. Sérgio, isto é uma tortura. São tantos temas e nós já podemos tocar
eu tinha a tentação de falar de outros, mas soluções. O Onyx referiu muito bem que a esquerda, vou usar a expressão brasileira, se o Onyx me permite, tem a mesma pauta, isto é, tem um discurso comum. E a direita tem de ter o mesmo discurso comum. E para a direita, como no geral, mas para a direita, ou aquilo que nós queremos é uma vitória moral, ou não andamos cá a fazer nada. Portanto, nós temos que procurar objetivamente aquilo que moralmente nos une. Porque é a moral que determina tudo o resto. Veja bem, determina o que é a democracia, se é viável ou não, a paz social, a prosperidade, se as instituições funcionam ou não. Portanto, temos que ir atrás. Nós estamos a lidar com seres humanos. E a Igreja lida com seres humanos, fez essa referência, e guia-se por uma moral espiritual. Ora, na política, nós temos que nos guiar por uma moral cívica. Então, o que é isso da moral cívica da direita? E não termos dúvidas, não termos receios, não termos hesitações em discutir a questão moral enquanto moral social, não individual. E aí, eu sei que isto não dá para explicar em poucos minutos, mas aí há um dilema entre a autorresponsabilidade, em que eu tenho insistido, e a externalização da culpa ou externalização da responsabilidade. Resumindo, é isto. Há uma tradição judaico-cristã, greco-romana e até ancestral africana que remete a responsabilidade pelo destino, em primeiro lugar e acima de tudo, para o sujeito, para o interior do sujeito. É isto que cria a consciência individual e social. E o que é que a esquerda fez desde a Revolução Francesa e, sobretudo, após a Revolução Russa? A esquerda introduziu uma ruptura na própria ideia de condição humana. Isto é, começaram a dizer que é moralmente legítimo externalizar a culpa. Isto é, se eu sou pobre, a culpa é do rico. E nós sabemos que a pobreza tem muitas causas, mas resolve-se em primeiro lugar e acima de tudo pela atitude do sujeito. Se estuda ou não, se trabalha ou não, se cumpre ou não regras. Se eu sou negro, a culpa é do branco. Se eu sou do terceiro mundo, a culpa é do Ocidente. Se eu sou minoria, a culpa é da maioria por aí fora. Fazer isto é matar a consciência individual e social. Fazer isto é fragmentar eternamente as sociedades, é criar sociedades conflituosas e inviáveis. Ou seja, nós só temos sociedades coesas, viáveis, quando partilharmos o mesmo princípio. Então o rico e o pobre não têm que ser os dois autorresponsáveis? O negro e o branco não têm que ser autorresponsáveis? A mulher e o homem, o aluno e o professor por aí fora? Que valor mais... As sociedades ocidentais foram assim durante milhares de anos, estamos a falar de 2000 anos. E de repente vem aqui uma ruptura humana que é moralmente inviável, em bom português é imoral. E nós, a direita, agrega-se em torno da busca de valores morais. É claro que isto está agregado ou ligado depois a valores cívicos, a outro tipo de lutas, mas isso seria uma resposta mais complexa. Portanto, claro, é isso. Claro. Exatamente, perfeito. Onyx, alianças como esta entre Portugal e Brasil e Espanha, Estados Unidos, como vemos aqui a direita a fazer, passará por aqui então a solução, como também referiu o Gabriel, unir forças, organizar, reorganizar, ir à luta, ir correr contra o tempo? Enquanto o Gabriel falava, eu estava tentando fazer aqui uma toalete nas minhas ideias para poder ser objetivo como tu pedes. Então, eu queria lembrar que 9 anos antes de Bolsonaro chegar ao poder, o professor Olavo de Carvalho, que é um filósofo brasileiro conservador, ele tinha dito que o dia que um brasileiro, né, um líder, abraçasse os princípios liberais e conservadores, venceria uma eleição sem nenhuma dificuldade no Brasil. Nós tivemos a condição de fazer isso, e aí eu trabalho com algumas palavras. Nós levarmos a verdade, né, através da busca, aqueles que acreditam como nós em princípios e valores que nós já discorremos aqui, desde os valores morais aos valores fundantes de uma sociedade livre. Eu bato no tema da liberdade porque esse é essencial na história e no avanço da humanidade. Depois, nós precisamos militar para contrapor. Essa coisa de militar, a militância, é algo que precisa ser preparado, mas precisa ser ativado. Isso, as pessoas, quando se dão conta que valores e princípios essenciais, as suas vidas estão em risco, elas
passam a atuar, e isso é importantíssimo. Nós temos que também informar para desconstruir. Tudo que a gente viu aqui é desinformação a serviço de uma causa. Nós podemos, com a verdade, informar para construir uma resistência contra esse processo. E, por fim, sem nenhuma dúvida, organizar para conquistar espaço. Esse é o ponto central no que nós falamos aqui, do ponto de vista de organização do que os conservadores têm que fazer na Europa, na América Latina e na América do Norte. E falou aí numa palavra-chave que ainda não tínhamos referido muito hoje, que é verdade. Verdade. E se o bem está do nosso lado, a verdade, sem dúvida, também está. Rita, como jovem, como ativista, lutadora pela liberdade, os jovens também terão que ser, então, parte fundamental desta resistência, claro, deste grande despertar contra a Agenda 2030, contra este grande reset, contra esta nova ordem mundial. Como membro da Juventude Chega, vê esperança nos jovens, vê que eles sejam capazes de fazer frente a tudo isto que falámos e ir em frente e tomar as rédeas aí ao que tem que ser feito. E depois, segunda pergunta, que passos a tomar? Se sim, que passos a tomar por todos nós? Eu acredito que sim, que há um punhado de jovens conservadores patriotas que terá capacidade de contagiar outros jovens que tal, como aqui o Onyx estava a dizer, não há espaços vazios na política e na sociedade e os jovens estão a começar a tomar consciência e aquilo que nós precisamos de fazer é de ocupar os lugares dos professores nas universidades, dos ativistas nas associações, dos jornalistas na comunicação social e travar este combate no terreno, um a um, como eles já o travaram anteriormente e os foram ocupando. Temos que nos organizar na militância, como o Onyx também foi dizendo aqui, mas acima de tudo, e é um apelo que deixo aos mais jovens, é um apelo que também trago comigo, temos que fazer aquilo que eles mais temem, que é amarmos a nossa família. A Madre Teresa de Calcutá que dizia, se queres construir a paz no mundo, volta para a tua casa e ama a tua família. Então nós temos que continuar a constituir famílias, a ser pais, mães, a ter muitos filhos, a termos famílias numerosas, a sermos de facto pais presentes e acima de tudo a ensinarmos os nossos filhos e nós mesmos a não abdicarmos das nossas liberdades fundamentais e percebermos que pela nossa liberdade vale a pena até no limite dar a vida. Então voltar a retrazer todas estas bandeiras e todas estas chamas mais do que nunca para resistirmos de pé a esta agenda e percebermos que ainda que esta agenda cavalgue sempre, nunca poderá dominar o nosso coração. É aí que a nossa liberdade individual reside e é ao coração das pessoas que nós temos que apelar nos dias de hoje. Fiquei literalmente arrepiado. Resumia-se, e eu creio que deve ter sido comum a todos, resumia-se também numa palavra-chave, que é o amor, sem dúvida, e é muito importante também a lembrar isso, e a Rita conseguiu tocar nesse assunto. Maria, agora também o passo seguinte, agora mais direcionado para pais, educadores e professores, um conselho para pararmos esta agenda que está a ser infligida às nossas crianças, aos nossos jovens, à nossa sociedade, ainda por cima dentro das próprias escolas, o seu conselho para pararmos isto? Eu posso só ainda dar aqui meter uma acha na fogueira rapidamente e já digo o que é que peço aos pais. Acima de tudo, como alguém disse, não é? A união faz a força e aquele que é o meu Senhor, meu Salvador Jesus Cristo, diz que uma casa dividida não prosperará. Não é? Portanto, a direita, os conservadores têm que se unir. Eu, por exemplo, faço parte de uma minoria, que é a minoria protestante em Portugal, não é? Mas pela causa, pelas nossas causas, as causas comuns, eu trabalho ao lado de católicos, ao lado de muçulmanos, ao lado daqueles que estiverem pelas mesmas causas. Eu acho que nós precisamos ter isto muito presente, porque é a união, de facto, que faz a força e nós precisamos de nos unir, independentemente de qualquer coisa que nos separe. Os nossos objetivos são os mesmos, as nossas causas são as mesmas e, por isso, com coragem, nós vamos vencer, porque o bem, no fim, vence sempre, não é verdade? E eu acredito nisso. Aos pais, eu peço, voltem a tomar a educação dos vossos filhos nas vossas mãos. Não os entreguem à escola, porque neste momento não é um lugar muito aprazível e é perigoso. Apresentem o PIN parental, protejam os vossos filhos. Usem a Constituição da República Portuguesa em vosso favor, enquanto ela não é alterada.
lutem pelos vossos filhos, não deixem que abusem deles da forma que estão a abusar neste momento. Excelente, excelente conselho. Não haveria melhor maneira de terminar o terceiro tema com esta mensagem para os pais, porque as crianças e os nossos jovens são o nosso futuro. Fechamos então o terceiro tema, passamos agora às considerações finais. Como é tradição neste 3x3, eu vou pedir a cada convidado que atribua uma nota alta ou uma distinção boa a alguém e uma crítica, uma nota baixa ou uma distinção negativa a alguma personalidade ou entidade também. Sem vos querer influenciar, eu creio que, por exemplo, aqui aos deputados do Chega, depois do que aconteceu esta semana no Parlamento Português, talvez seja muito fácil vocês atribuírem uma nota baixa. Não quero estar aqui a influenciar muito mais, porque pode haver outras pessoas que, entretanto, também mereçam reprovação da vossa parte, porque foi uma semana rica em incidentes. Mas então já sabem e podem repetir nomes, podem dar notas iguais, estejam à vontade. Vou começar precisamente por si, Maria Helena. Uma nota alta e uma nota baixa, um polegar para cima, um polegar para baixo, como quiserem. A quem e porquê? Estou curioso. À minha Rita, à minha querida Rita Matias, pela forma como defende aquilo em que nós acreditamos. Porque defende tenazmente os nossos valores e os nossos princípios. E, sem dúvida, será uma política de muito sucesso. Tá, Rita? Pronto. Perfeito. Nota negativa. Perfeito. Ui, tinha tantas, subscrevo. Tinha tantas, mas acho que vou para o misto de hoje. Vou. Para esta destruição da figura, daquilo que é de facto a mulher. Porque isto é uma negação, uma destruição da mulher como tal. Então, exatamente. Eu acho que o país está de luto neste momento. Nota negativa para a Miss Portugal, que é um homem, nascido homem e será sempre homem. Onyx, dar uma nota má é fácil, porque não falta gente sem escrúpulos, mas também há muita gente de bem e de valor. A quem é que poderá então dar uma avaliação alta e uma avaliação baixa? Bom, a avaliação alta eu quero dar, uma nota 10 para o ex-presidente mais amado da história do Brasil e que foi o homem responsável para que a direita, para que os conservadores ressurgissem em toda a América Latina. Os reflexos do trabalho de Jair Bolsonaro desde 2018 estão expressos, por exemplo, na quase já definida vitória de Milei na eleição argentina. Ou seja, os argentinos que padeceram por décadas sobre o peronismo, olha mais um ismo aí, que é uma junção de socialismo com populismo, e vivem hoje uma tragédia econômica e social sem precedentes, vão encontrar, sim, num conservador e num economista de corte liberal a saída para retornar, o povo argentino voltar a ter dignidade. E a nota negativa ao pai do Foro de São Paulo, que é o atual presidente do Brasil, dá um 0 bem redondinho para ele, porque ele foi um dos inventores, junto com Fernando Henrique, que é uma pessoa muito apreciada aqui na Europa, mas que sempre foi verdadeiro como uma nota de R$3 que não existe no meu país, ou como uma moeda de 3 euros, porque ajudou a fazer com que a América do Sul fosse, por muitos e muitos anos, dominada pelo socialismo e pelo comunismo. E se hoje 7 milhões de venezuelanos são obrigados a sair do seu país, deve muito a 2 brasileiros, Fernando Henrique e Lula. Sim, verdade. E lembramos que o Foro de São Paulo eram teorias da conspiração e afinal. Rita, uma nota alta, uma nota baixa? Também estou muito curioso. Olha, em nota alta pensei automaticamente em Katalin Novák, atualmente a presidente da Hungria, mas que antes de o ser foi ministra da Família e que fez algo significativo na Hungria. Fez com que o aborto começasse a diminuir e a taxa de natalidade a aumentar,
com questões simples, como olhar para a família e perceber que é a célula que tem que ser preservada e potenciada. Então, na Hungria, a partir do 4º filho, uma mulher não tem que pagar mais nenhum imposto. Na Hungria, os casais jovens são incentivados a comprar casa com apoios, e os apoios vão ficando cada vez mais significativos mediante o número de filhos que têm. E, portanto, é este tipo de políticas que é preciso ser feitas para valorizar a família, para incentivar que, de facto, esta célula resista a estes atentados que estão a acontecer, e o trabalho dela está à vista. Como nota negativa, quero tirar um alvo a um português, socialista também, mas não o mais evidente, que todos podem estar a pensar agora. Quero dizer que tenho muita vergonha de António Guterres. Está a fazer um dos maiores atentados da história de sempre à democracia, à saúde pública, às liberdades individuais, e que tem sido o pai de muitas agendas perigosas, como a agenda climática, como esta agenda em nome da suposta saúde pública, que fez com que houvesse uma distribuição de vacinas violando muitas das pessoas que quiseram resistir e não a tomar, por exemplo, e tenho vergonha de ver um português a conduzir todas estas bandeiras que, no limite, podem retirar a liberdade individual ao cidadão. Então, nota mais que negativa a António Guterres. Perfeito, perfeito. Subscrevo inteiramente. Gabriel, por fim, cabe-lhe então assim ser o último a dar um sinal mais, um sinal menos. Lança então esse veredito final. Veredito final. Felizmente a lista para sinais mais eram várias. Uma delas está aí, a Rita. A Maria Helena já me poupou esse elogio de maneira sublime. Também Jair Bolsonaro já foi referido, e a nossa lista, mas eu assim destaco o Jordan Peterson. Por uma razão, é que os problemas, as pessoas, para já não há descontinuidade entre o indivíduo e o coletivo. E os problemas que os indivíduos têm em sociedades resultam da maneira como pensam. E ele conseguiu reduzir isso a 12 regras para orientar-nos na vida. Se nós conseguirmos traduzir as 12 regras de Jordan Peterson do sujeito individual para o sujeito coletivo, nós teremos dado um grande passo. Portanto, deixo essa homenagem a tal ideia que eu disse no início da cura pela palavra. E ele é um mestre nisso. Depois, na nota negativa, lá teria o Augusto Santos Silva, o Presidente do Parlamento. Pronto. Mas pronto, eu coloco até, como não costumo fazer muito este exercício, numa caixa geral que é o Partido Socialista. Portanto, colocar a nota negativa numa instituição chamada Partido Socialista podia ser enorme a lista de razões, mas eu, como moçambicano, nascido, criado e vivido moçambicano, não esqueço que este regime nasceu com pés de barro, porque o PS omite uma origem terrível. Há gente que foi expulsa, estamos a falar de 300 a 500 mil pessoas expulsas da África, expropriadas, violadas, mortos, quartejados por aí fora. E isso foi escondido da história portuguesa até hoje. Por quem? Para sustentar o poder do PS. E depois tem estas consequências secundárias. O António Guterres, o Augusto Santos Silva, por aí fora. Portanto, deixo a nota negativa para o Partido Socialista enquanto instituição. Obrigado. Melhor maneira de acabar, acho que não podia ser esta, porque assim conseguiu pôr no pacote todos eles, incluindo a Sócrates, incluindo a pandilha toda. Muito bem, a melhor maneira não dava. Eu gostava de ficar aqui muito mais tempo, havia tanta coisa para falar e mesmo assim foi a correr. Quero agradecer então aos 4 pela vossa participação neste programa especial dedicado ao seminário Veritas Liberate, que se irá realizar na próxima terça-feira em Lisboa, onde estaremos os 5, bem acompanhados da Ana Campagnolo, da Bia Kissis, Luís Filipe de Orleans e Bragança, Eduardo Girão e Jorge Seife. Muito obrigado mais uma vez então aos 4 pela vossa presença aqui no 3x3. Obrigado a todos, obrigado, Sérgio. Obrigada. Obrigado. Pronto. Exato. Obrigada, Sérgio. Nada. E despeço-me também de vocês, de todos vocês aí desse lado que nos acompanharam neste programa especial e volto a formalizar o convite para assistirem ao vivo a este seminário Veritas Liberate na terça-feira a partir das 16 horas em Lisboa. Inscrevam-se no site www.veritasliberate.eu. Um forte abraço. Até lá.